o Bitcoin vai desabar e achar o paradeiro do Daniel Fraga. As notícias não são boas, mas não é um clickbait. Realmente é real o que eu vou passar para vocês aqui. Vamos começar com o Daniel Fraga, para quem não sabe. Esse camarada foi o precursor do Bitcoin aqui no Brasil, né? O cara que praticamente ensinou a galera brasileira a lidar com Bitcoin. Fugindo da perseguição estatal, Daniel correu para o Bitcoin. Isso a gente está falando 2012, 2013, quando o Bitcoin valia nada. E ele acreditou que aquilo poderia protegê-lo do Estado. E literalmente colocou todas as fichas em Bitcoin naquela época. A gente tá falando Bitcoin valia, sei lá, centavos, cara, não sei, de doletas. Vamos dizer, 5 reais, 10 reais o Bitcoin. E o cara foi lá e transformou tudo que ele tinha em BTC. Não, a gente tá falando de um patrimônio inimaginável. Se o 3.8 que entrou em 2015, 2016, há poucos dias se garganteava de que ter 40 mil BTC, tu imagina o Daniel Fraga entrou bem antes disso, né? Então é um negócio que não tem nem como imaginar. É inimaginável o patrimônio que ele possa ter. Bom, esse camarada se sumiu e parece que foi para se proteger da perseguição estatal e também que todo mundo sabia que ele tinha BTC e também não queria se expor a risco, né? Mas os caras encontraram o paradeiro desse cara. Não conseguiram achar ele, mas souberam, acharam o apartamento dele. Pô, li toda essa notícia aqui, bem interessante a notícia, tá? Atrás desse perfil aqui, duas pessoas que são inclusive influenciadores aqui no Brasil começaram a investigar o perfil e aí pegaram o e-mail do perfil e aí entraram nesses sites aí que troca de dados e aí descobriram, com base nos dados das operadoras de telefonia, um possível local, um endereço, e aí foram no endereço. Inicialmente o porteiro disse que não existia ninguém lá, mas no segundo dia que eles estiveram lá, o porteiro acabou confirmando que sim, que ele morou lá até pouco tempo atrás. Se mudou aí algum tempo atrás, mas morava lá e que a irmã dele tá morando no apartamento. O porteiro disse que conversou com ele particularmente várias vezes e tal. E cara, acharam o paradeiro do Daniel, cara, nesse apartamento aqui, tá? Os caras são ligeiros também, né? Esses camaradas aqui que são influenciadores acharam aí. Parabéns pelo belíssimo trabalho. O Daniel é uma figuraça, né? Porra, muito top. O cara trouxe o BTC aqui pro Brasil. Por falar em BTC, como é que tá a situação do BTC? Vamos dar uma olhada aqui, galera? Então vamos juntos. O cenário é pessimista, tá? Por incrível que pareça, olha só, vou deixar bem claro o meu posicionamento. Antes de mais nada, pra galera não ficar com duvidazinha, olha só. Eu falei pra vocês que a gente ia entrar em 75. Assim como eu disse pra vocês lá atrás, lembra? Eu fiz um vídeo bastante polêmico que tá aqui no YouTube. Inclusive esse vídeo eu disse, olha, você querendo ou não, você sendo hater ou não, eu tô cagando pra você. O BTC vai subir pra 90k e ponto final. E a Chainlink vai sair e vai subir até 17. Lembra daquele vídeo? Então, quando chegamos em 88, já era 11% de alta. Eu falei, galera, acho melhor a gente abrir mão da posição, porque eu acho que o mercado vai cair, que tinha padrão de baixa, né? Tinha deixado esse paviozinho aqui no diário. De fato, o mercado caiu. Então a gente vendeu exatamente, abriu mão da posição em 88. 88 é alguma coisa, 88 e 100, mas não quer dizer, também não vamos dar muito. E ficamos neutro até o 75, tá? No 75 também vim aqui, tem vídeo aqui no YouTube, falei, galera, se eu fosse vocês, deixava uma ordem de entrada em 75. Se a gente chegar lá, vai ser só para dar uma visitinha. Lembra que eu falei esse vídeo? Então, deu certo. E agora, cara, ontem eu recomendei, só que eu não postei o vídeo no YouTube, mas tá no vídeo de ontem, que tá me acompanhando aí por fora sabe disso. Eu falei pra vocês, mas não tem problema também, não estamos tão longe dos 85, né? Então, sim, a gente fez uma parcial ontem. Se você quiser fazer agora, bom, a decisão é sua, né? Eu preciso deixar bem claro isso. Mas a gente fez. Por que a gente fez? Porque primeiro, estamos na resistência dessa cunha. Veja bem, tem bastante pontos aqui que valeu para nós fazer uma parcial de saída, tá? Primeiro, estamos na resistência dessa cunha baixista, tá? O segundo ponto é que a gente tem um bom ganho. A gente, afinal de contas, entramos em 75, cara. Daí fazer uma parcial em 85, a gente tá falando de quase 15% de ganho. Isso aí não dá para desperdiçar, né? E bom, pelo fato de a gente estar numa resistência e estar com uma boa mão de entrada, um bom ganho, aí seria amadorismo demais não fazer uma boa parcial ali, né? Tá, então pedi pra galera fazer uma parcial de 10 a 15, 20%, no máximo, estourando todos os limites 20%. Por quê? Porque eu acho que pode romper. E inclusive eu estou torcendo para o rompimento dessa estrutura baixista, tá? Então, pode ser que rompa, cara, tá?
Mas, com base no gráfico, eu posso e me dá o luxo de pressupor que vamos, antes de fazer o rompimento, visitar a região entre 80 e 81, o que nos daria mais 6% se a gente tivesse feito a parcela de venda. Então é isso que a gente está explorando, uma reentrada do que a gente se desfez aqui nos 85, na faixa entre 80 e 81, o que vai nos dar 6% a mais. Aí, porra, aí é literalmente quando dá tudo certo, né? Quer ver uma coisa? Veja bem, dá 11% de 81 lá para 88 e cacetado. Lá, 88 e alguma coisinha que a gente fez na nossa parcial. Depois, são 16% de queda, galera, até o 75. Do 75 para 88, 85, são mais 13%. Então vai somando 11, mais 16, mais 13%. E se a gente conseguir essa aulada aqui de entrar nos 80k, a gente está falando de mais 6%. Só que o espaço que isso aconteceu, galera, aí que tá, cara. A gente está falando desse aproveitamento que eu acabei de mencionar para vocês. Esse aproveitamento, a gente estaria falando de um prazo de 40 dias. Testei esse aproveitamento em 40 dias, é surreal, cara, é surreal. Mas nem sempre é assim, tá? Não vou ser hipócrita aqui e dizer que sempre é assim. Não, nem sempre é assim. Quando você está muito alinhado com o setup, você consegue monitorar a movimentação e criar um setup para trabalhar naquela movimentação, e aí você acertou a movimentação. Aí não tem, aí você enche a mão mesmo. Aí é o período em que você faz o teu pé de meia para os próximos 2, 3 meses, tá? Mas precisa, primeiro passo aqui, galera, eu quero compartilhar com vocês, foi descobrir a tendência. Essa cunha aqui, eu antecipei ela há muito tempo, tá? Nós estávamos aqui em cima, sei lá, em 99, que eu falei que a gente poderia vir visitar a parte de baixo e desenvolver uma cunha, ou seja, nem tínhamos a cunha ainda, e eu estava acreditando que a gente podia desenvolver ela. Então, literalmente, você tentar adivinhar qual a configuração gráfica para você, com base naquele adivinho, poder se posicionar. E tem chance de, antes de você confirmar que aquela configuração é verídica, tem chance de você não conseguir, e de não ser verídica, de não ser aquela configuração, e você se posicionar errado. Mas se você conseguir, aí a gente está falando de fazer o pé de meia por uns 3 meses, cara. Tipo, por uns 3 meses aqui eu tô nem aí pro que vai acontecer no mercado, porque a gente deu uma botada muito forte aqui mesmo, tá? Bom, para finalizar a nossa botada, então, se chegar nos 80, entre 80 e 81, aí acabou. Aí a gente zerou o jogo. Aí depois é só esperar o rompimento acontecer dessa estrutura. Por que o rompimento vai acontecer? Porque é uma estrutura que dispara um rompimento altista, tá? E aí, se a gente for pegar um histórico aqui, a gente vai ver que tudo corrobora para esse rompimento acontecer. Se a gente pegar um histórico aqui, a gente vai ver que, ó, temos dentro desse canal aqui, né? Então, seria o próximo passo visitar a parte de cima lá. A gente pode ajustar esse canal para todo esse trabalho aqui ainda, galera, ó, tá vendo? Então fica bem nítido que o próximo passo é visitar a parte de cima lá, que ficaria entre 150 e 160 até o final deste ano, espero que sim. Bom, você poderia ter pego tudo isso daqui comigo se você estivesse dentro da nossa sala de análise técnica. Eu vou deixar o link aqui na descrição, seja bem-vindo. Faça parte da nossa sala de análise técnica para você não perder nada. Porque se você perdeu aqui na sala, você não perderia. Porque lá todos os dias eu vou lá e reforço a necessidade de você fazer ou não o ajuste ou a entrada que for. Tá bom? Convido você então a participar da nossa sala. Você vai ver um ambiente profissional. Realmente comandado por seres humanos. Não por robozinho ou por algoritmos. O algoritmo me ajuda a fazer a minha análise. Mas quem trabalha com vocês sou eu. Espero vocês dentro da sala, muito obrigado pela atenção e agora aguarde a correção ir até os 81, depois o BTC rompendo essa estrutura e buscando gradualmente até o final do ano. A gente está falando de muito tempo, não é para amanhã. Antes disso podemos descer inclusive em 72, pode ser, a gente não sabe. Mas a gente rompendo essa estrutura, a gente vai buscar 160, 150, 160k até o final do ano. Obrigado pela atenção, estamos juntos, espero vocês na sala. Tchau, tchau.